Há muitos anos atrás, um locutor de rádio recebeu no seu estúdio um convidado ilustríssimo. E esse convidado estava muito feliz de poder estar naquela rádio, afinal aquela rádio era muito famosa. E ele levou um espelho de presente para aquele locutor. O locutor ficou muito feliz, abriu aquele presente, viu que era um espelho e ele pensou: eu vou olhar nesse espelho para ver o que tem nele. E quando ele olhou para o espelho, ele viu algo horrível, algo muito feio. E ele, quando se deu conta que ele estava olhando para si mesmo, ele ficou ainda com mais raiva e quebrou aquele espelho em pedacinhos. O apóstolo Tiago, ele descreve a palavra de Deus como um espelho no qual nós podemos refletir, no qual nós refletimos. E eu quero ler com você 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, que fala o seguinte: nós, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados na sua própria imagem. Nós sabemos que fomos criados para refletirmos a glória de Deus, para refletir o caráter de Jesus na nossa vida. Mas a nossa condição de caídos espiritualmente muitas vezes nos impede disso. Mas quando colocamos a nossa fé em Jesus, nós renascemos espiritualmente. E lá em João 3, do 3 ao 8, nós vemos uma conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus fala que é preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito para com que a gente conheça, o reino de Deus. Então, à medida que nós vamos olhando para a palavra de Deus, a gente também consegue ver como que Deus nos vê. Deus não olha mais para nós cheio de mancha, cheio de pecados. Deus, quando olha para nós, ele vê Jesus. Se nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador e que ele morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, Deus ele já não olha mais a miséria do nosso coração, o nosso pecado, aquela velha pessoa, aquela velha criatura. Ele olha uma nova pessoa. A nossa feiura espiritual, ela vai se tornando semelhante com a beleza de Cristo. À medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, crescendo tanto em conhecimento, crescendo em oração, crescendo em intimidade com Jesus. Esse é o nosso processo de santificação também, onde a gente vai olhando muito mais para Cristo do que olhando para nós mesmos, e o nosso coração vai sendo transformado e tudo mais na nossa volta, na nossa vida vai sendo transformado. Deus ele já não olha mais pra gente como a gente era lá atrás, mas ele olha a partir de agora, a partir desse ponto da nossa fé em Cristo, é que ele reconhece quem realmente nós somos, onde ele nos afirma a nossa identidade em Cristo Jesus. A nossa semelhança com Cristo começa a partir desse ponto. O que você vê quando você olha para as Escrituras, para esse espelho das Escrituras? Você hesita em olhar para a palavra de Deus porque ela vai mostrar a feiura da sua descrença? Ou você olha para esse espelho com alegria, sabendo que você foi regenerado e que nesse espelho você vê um filho amado de Deus? Um filho que foi acolhido, que foi lavado, que foi regenerado e que está crescendo ainda na fé. Você olha para esse espelho com prazer, assim como Deus tem prazer em ver você e ver que você é um filho amado dele? Deus vê um filho renascido espiritualmente. Um filho que está cada vez se tornando mais e mais e mais parecido com o seu filho, Jesus. Ter Jesus na nossa vida faz toda a diferença. Ter Jesus na nossa vida faz com que a gente olhe para esse espelho e já não veja mais condenação, mas sim graça. Que a gente já não veja mais medo, mas sim coragem. Que a gente já não veja mais ódio, mas sim que a gente veja amor. E que a gente já não veja uma vida falida, mas sim uma vida de recomeço. Ter Jesus na nossa vida faz diferença sim, principalmente quando a gente for olhar para esse espelho e aceitar quem nós somos. E quem nós somos, somos filhos amados do Senhor.